Bom dia, Deus, que bom estar em tua presença, Senhor. Sou Moreirão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Senhor, obrigado. Vamos orar que cada um de nós tenhamos a tua presença, Senhor. Vamos a cada dia o Senhor nos ensina, nos protege dos mentirosos e todo o mal, nos colocando num bom caminho. Confie em Deus, só Ele é digno de adoração. Busque Ele a todo momento. Não se preocupe com as dúvidas, porque Deus é Deus. Com dúvida ou sem dúvida, Deus é Deus. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 19. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignado-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Aqui, o rei queria queimar incenso, uma coisa que só era atribuição dos sacerdotes, dada por Deus. E ele pensou, achando-se que era autoridade. Igualmente hoje, em 2025, muitas pessoas se acham autoridades, governos, pregadores, estão caindo nessa doença aqui. Perdendo família, maldição na família, porque Deus não é assim, Deus faz tudo. Siga a Deus, siga os mandamentos. Não queira fazer algo, querer melhorar o que é de Deus. Apenas siga o que Deus mandar. Os mandamentos bíblicos. Então, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E, apressuradamente, o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, e o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com eles no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo ainda se corrompia. Veja, Jotão fazendo o que o pai fazia de reto, menos as coisas erradas. E Deus o protege e o guia. Ele edificou a porta superior da casa do Senhor. E também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá e castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Veja que hoje, em 2025, a população está do mesmo jeito daqui, de Crônicas, do Antigo Testamento. Porque trocaram a verdade pela mentira, trocaram o bem pelo mal, trocaram Deus por homens,
Trocaram Deus, o dono de tudo, por dinheiro, por poder. E está acontecendo tudo o que está acontecendo aqui. Aquele que está andando na presença de Deus indivisível está saindo bem, mesmo com os sofrimentos. E aqueles que estão andando na presença de Baal, é um Deus diferenciado, sem ser o Deus indivisível, o Deus de uma parte ou de outra. Esse está tendo todas as pragas que Deus manda, se achando que está saindo bem, mas vai ser desarraigado e não vai ter a salvação, que é o bem de cada um de nós. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e dormiu Jotão com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Davi, e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 28. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Tá vendo? Não fez o que era reto. Quem segue a Deus se dá bem. Quem não segue acha que se dá bem, mas sempre se dá mal. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas e baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Por isso, o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos. E trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. E Zicri, homem valente de Efraim, matou a Maazias, filho do rei, e a Azricão, o mordomo, e a Elcana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas. E também saquearam deles grande despojo, que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes, com uma raiva tal que chegou até aos céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Gisquias, filho de Salom, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos grande culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Busque a Deus, único digno de adoração. Só Ele tudo pode. Recebam todos o pão da vida. Excelente dia.